Nacional, já se pude sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Claudemir, todos os seus obreiros e membros que com muito carinho temos recebido. Tá? Estou aqui com a minha princesa Elaine Rocha. Fique de pé, irmão. Olha que coisa linda, irmãos. Olha para lá. Isso. Isso. A minha filha do meio, que é a Larissa Rocha, fique de pé também. Ela é estudante universitária da UFRJ, faz biotecnologia, né? Uma benção. E tem a menorzinha ali, que é a Melissa, 20 anos. Tá? O dote é caro, irmãos, é caro, o investimento é grande. Dizem que quando você cria um filho, até ele chegar ao casamento, faculdade, você gasta em torno de 2 milhões de reais para poder fazer um investimento num filho, como a gente costuma fazer. É muito caro, né? Se fosse o tempo do Dó, já estava bem demais. A gente tinha 3 filhos, 6 milhões, olha que coisa linda. É bênção de Deus. Obrigado por sentar. Glórias ao Senhor. E é um prazer, mais uma vez, poder estar aqui. Eu gostaria, antes de... Vamos ler o texto primeiro. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Ruth. Depois eu faço as minhas considerações. Ruth, Antigo Testamento, se você quiser que é negócio de Bíblia. Logo após o livro de Juízes. Ruth. Do versículo 1 ao versículo 5 somente, só para a nossa meditação. Gostaria que os irmãos não somente me acompanhem em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, aos quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Amém? Podeis assentar. Glória ao Senhor. Antes de nós comentarmos sobre a palavra, eu quero mais uma vez aqui fazer menção dessa obra que se chama Luta pela Sobrevivência. O nosso pastor Claudemir sabe, nós somos militares na Marinha do Brasil, e eu fui para a reserva tem 8 anos atrás, em maio de 2016. E 2 meses depois eu tive um sonho, algo assim. Eu sou difícil sonhar, meu sonho é muito pesado, né? Difícil sonhar, mas nesse dia eu tive um sonho, e no sonho eu vi a capa desse livro. E achei interessante, eu levantei, fui até a cozinha, tomei uma água, fui ao banheiro, e depois comecei a orar. Quando eu começo a orar, vem uma revelação tão profunda, e eu comecei a desenhar, né, a capa do livro, e todos os dias, 1h30 da manhã, eu me despertava para poder orar, e aí eu comecei a escrever, deixar meu computador ligado, eu comecei a escrever aleatoriamente. Nunca tive intenção de ser escritor, nunca tive, isso há 8 anos atrás. Pensava que ia para a reserva, né? Ia viajar,
virar itinerante, já que nessa época eu estava dirigindo igreja, dirigi congregação durante 14 anos. Não foi fácil. Quem é pastor de igreja sabe, né? Você tem que conhecer e você tem que entender a mente de todos na igreja, mas nem todo mundo consegue entender a visão de um pastor. Não foi fácil. Mas o livro, durante um ano, fui escrevendo, depois fui compilando. Em 2017 eu lancei a primeira edição do livro, foi um sucesso total, uma bênção de Deus. 2018, só que a revelação continuou. Em 2018 eu lancei a segunda edição, mas eu percebi que eu era teólogo, era psicanalista clínico, terapeuta, mas eu não tinha formação em sociologia. E o livro basicamente todo é sociologia. Às vezes você escrever sobre uma coisa sem formação de tal coisa. Aí me inscrevi na Estácio. Lá vai eu fazer sociologia, 4 anos de sociologia. E quando eu estava terminando, surgiu uma oportunidade, né, de fazer neurociência. Então estava fazendo a graduação e uma pós-graduação em neurociência e psicologia aplicada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E lá está eu fazendo graduação e pós-graduação. Virava a noite estudando, fazendo prova, fazendo trabalho. E assim eu gosto de estudar, irmão. Estudar é muito bom. Conhecimento não ocupa espaço. Tá? E Deus me agraciou, né, de uma forma tão grande que aí, quando foi agora em 2023 para 2024, né, Deus me deu a oportunidade de lançar essa terceira edição. Com todo o meu conhecimento de neurociência, acertando algumas coisas, sociologia, e Deus tem nos abençoado. E também sou pós-graduado em Ciências da Religião pela FAICAD, Faculdade das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro. Então, aqui é um conteúdo científico e também teológico, porque eu sempre trato da ciência e no final sempre concordando com o que a Bíblia fala. Eu falo sobre vários assuntos aqui, aborto e eutanásia, um assunto muito discutido nesse momento. Hoje você vê que o STF está tentando aprovar o aborto no 9º mês de gravidez. Isso para mim é um crime. Para mim não, para nós cristãos é um crime. Porque a vida ela começa na concepção, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. E ponto final, não tem outra teoria. Tá? Mas a gente está vivendo um tempo em que existe uma desconstrução da cultura judaico-cristã. Eu falo sobre guerras e violência. Né? O mundo está respirando praticamente a terceira guerra mundial. E a questão da violência tem aumentado assustadoramente. Nós viramos escravos da violência. A gente tem que botar muro alto, tem que botar grade, tem que botar um monte de coisa para tentar nos proteger da violência que, ora, tem se espalhado na sociedade. Eu falo sobre fome e sede, tá? Que é uma das maiores necessidades básicas do ser humano. Eu falo sobre doenças e peste, o coronavírus está aqui dentro, tá? Eu falo sobre corrupção e roubo, está muito em alta hoje em dia, né? Verdade? E aí eu dou prosseguimento falando sobre educação e cultura, trabalho e desenvolvimento, como faz falta. Gente, eu sou de uma época, de repente os irmãos mais antigos aqui lembram, eu sou de uma época em que nós tínhamos uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Quem lembra disso? Lembra disso? Educação Moral e Cívica e o OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Tá? E essas matérias foram suprimidas dos currículos escolares e colocaram sexualidade humana porque as meninas estavam ficando grávidas precocemente. Foi um tiro no pé, porque como a gente está vivendo essa desconstrução da cultura judaico-cristã, eles precisavam tirar essas matérias que dão uma conduta mais ilibada para o comportamento humano. Tá? E eu trato de família, eu trato de pessoas, só não trato de criança, mas de adolescente, jovens e adultos e casais. Essa é a minha especialidade, tá? Em tratamento psicológico. E finalizo com batalha espiritual e morte eterna. Irmãos, é realmente assim, algo impressionante, tá? E como assim, como é para a igreja do pastor Claudio, meu amigo, o livro custa R$ 49,90, mas hoje para vocês vai custar R$20. Tá bom? É um preço de custo para que você possa ser abençoado, tá?
e ler um material de qualidade. Você vai entender, porque, gente, preste bem atenção. A Bíblia fala que o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento, tá? E hoje o diabo está tirando essa vontade das pessoas de ler, né? Para que você não tenha conhecimento. A gente fica baseado no fast food, nas informações que vêm pelo celular. E isso não cria cultura, tá? Eu digo, quando eu fiz minha pós-graduação em neurociência com o pastor Esdra Bento, o cara é um monstro de conhecimento, o cara já leu mais de 200 livros. E ele falava assim, ó, no livro tal, na página tal, está escrito. Imagina, eu estou 8 horas de aula com um homem desse, mano. Ele falar a página do livro e dizer o texto que está escrito em cada livro. É algo assim impressionante. O cara tem uma memória incrível. Então, assim, hoje ele é um professor de uma universidade reconhecida dentro das Assembleias de Deus, é um mestre de mão cheia, então conhecimento não ocupa espaço, tá? E aqui existe muito conhecimento, tá? E assim, de uma forma até resumida, senão daria um livro muito grosso, mas como a pessoa vê um livro grosso, ela desanima logo de ler, né? Então eu fiz bem fininho para que vocês assim, com as informações básicas, para que você possa ter conhecimento de qualidade, né, de uma forma poderosa, tá? Então fica aqui essa dica para os irmãos, para que os irmãos possam sentir a vontade de poder adquirir e ser uma bênção para a sua vida. Interessante que quem lê o livro e chegar até no final, falar sobre morte eterna, se você der um livro desse de presente para uma pessoa que não é crente, quando ela chegar no final, ela tem que tomar uma decisão. Ou ela toma a decisão para Cristo, ou ela sabe conscientemente que está indo para o inferno. Se você quiser comprar e dar de presente, um parente, um familiar, um amigo, fique à vontade, vai ser bênção para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Agora vamos ao que interessa. Glórias ao Senhor. Nós lemos um texto, um livro muito conhecido, que é o livro de Ruth. Alguns não conhecem a história, mas o livro de Ruth só tem 4 capítulos. Mas ele narra uma história de muita propriedade acerca de uma família. A Bíblia fala de um homem chamado Elimeleque, que vivia em Belém, Judá. E o texto vai dizer que houve uma grande fome sobre a terra. De forma que Elimeleque pega a sua esposa, em um período patriarcal, e leva a sua esposa para uma cidade chamada Moabe, onde havia os moabitas que eram praticamente inimigos de Israel. E quando chega em Moabe, eles se instalam na cidade, e o texto vai dizer que algum tempo depois Elimeleque morre, e durante quase 10 anos que eles permanecem lá, os seus dois filhos, Malom e Quilion, também morrem. A primeira coisa que me chama a atenção é que o texto vai dizer que em nenhum momento eles pediram a direção de Deus para poder sair de Belém, que é casa do pão, para ir para Moabe. Isso nos chama a atenção porque às vezes nós tomamos decisões sem consultar a Deus. Às vezes as coisas não estão bem em casa, vou deixar minha família e vou divorciar. Hoje está muito fácil, né? Divorciar, vou largar a mulher, vou largar os filhos, eu vou viver minha vida como eu quero. Vou mudar de igreja, né, pastor? Não quero mais saber, sem consultar a Deus, se deve sair ou não. O texto vai dizer que havia uma grande fome, mas ele não entendeu a vontade de Deus. E servir a Deus, irmão, não nos isenta de crise. Em qualquer circunstância, o segredo da vitória é permanecer fiel, confiando na sua provisão. Precisamos acreditar em Deus. E esse livro lá, ele relata a história dessa mulher chamada Noemi, que é uma das protagonistas da história, juntamente com Ruth, com Orfa. E o texto vai dizer que quando seus esposos morrem, a Bíblia fala que ela fica muito abalada. A palavra Noemi significa alegria, graça,
Mas quando ela toma a decisão de voltar para a sua terra, voltar para Belém, ela libera as suas noras para que voltassem para as suas casas. Mas elas a princípio não queriam, de forma que quando elas são impelidas a voltar para suas casas, Orfa vem dar um beijo na sua sogra, mas Ruth agarra no seu pescoço e ela vai dizer: para onde tu fores eu irei, aonde tu pousares pousarei eu, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Ali a gente entende que há uma conversão, porque os moabitas eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, mas ela toma a decisão de servir ao único Deus, de seguir o caminho da verdade, e isso agrada ao coração de Deus, de forma que ela libera a órfã e Ruth permanece com ela. Voltando para Belém, ela permite que a nora vá até os campos para poder colher espigas de cereais. E nessa trajetória toda, a gente percebe claramente que Deus estava providenciando algo especial para uma pessoa que não era da linhagem de Israel, não pertencia à linhagem de Israel, não pertencia ao povo de Deus, mas pelo fato dela ter tomado uma decisão. E isso é importante falar, porque existem decisões na nossa vida que precisamos tomar para que a nossa vida ela possa mudar. E eu sempre costumo dizer que o passado você não consegue mudar. O presente é um momento de reflexão, mas o teu futuro pode ser diferente de acordo com as suas atitudes. Quem era eu? Nascido e criado na Chatuba, Baixada Fluminense, todo mundo conhece Chatuba. A maioria dos amigos que jogaram a bola comigo morreram, entraram no mundo do crime, do tráfico. A minha família era uma tribulação só. Meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, e gerou um desequilíbrio emocional tão grande que aos 14 anos eu comecei a gaguejar e não saía nada. E que luta aquela alegria. Isso foi de 14 até os 20 e poucos anos. Aos 24 anos eu conhecia Jesus. Ele pegou metade da gagueira e jogou no inferno. Aos 28 foi batizado com o Espírito Santo. Aí pegou o restante e foi tudo para o inferno. Porque minha mãe dizia: Deus vai te levantar como pastor, Deus vai te levantar como pregador, Deus vai te levantar como palestrante. Hoje eu sou professor universitário, sou palestrante. Em vários lugares do Brasil o Senhor tem me levado. E Deus tem feito coisas grandes e tremendas através do Ed Gaguinho. Deus é tremendo, né? Porque nós às vezes temos uma mentalidade, e aí pensamentos, como neurocientista, os pensamentos são aleatórios. Os pensamentos negativos às vezes vêm e tentam te pegar dizendo o seguinte: olha, você não tem condições, você não pode, você não vai conseguir. Porque pensamentos negativos, eles vêm claramente, mas o Espírito Santo vem e fala assim: você não pode, mas eu posso. Você não tem, mas eu posso te dar. Isso muda tudo. Isso muda a tua história. Quem era eu?
E agora o Senhor tem nos usado de maneira especial para poder tentar levar a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. Oh, aleluia! Deus é fiel, irmãos. Fiel ao que prometeu. Glórias ao Senhor. E analisando o texto ainda, a gente observa que essa família provavelmente saiu sem a direção de Deus. E no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12, vai dizer: há caminhos para o homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Isso realmente aconteceu na vida de Elimeleque e dos seus dois filhos. Ele era o cabeça da casa. Quando o cabeça ele perde o rumo, toda a família pode sofrer. Por isso que nós homens temos uma responsabilidade muito grande diante da família. Não sou perfeito, mas graças a Deus sou muito bem casado. E as minhas filhas, graças a Deus, têm trilhado o caminho da verdade. A mais velha, o Claudio me conheceu, ela é deficiente dos dois ouvidos. Ela não ouve, ela usa os dois aparelhos auditivos. Mas Claudio viu ela cantando, não foi, Claudio? Meu Deus, o céu se abre. E tem pessoas que às vezes têm dois ouvidos, têm uma voz linda e se furta de louvar a Deus, de agradecer o seu nome. Nós, seres humanos, fomos criados para o louvor da glória do Senhor. E por isso nós precisamos aproveitar a oportunidade que temos, enquanto estamos novos, enquanto estamos vivos, para poder adorar a Deus na beleza da sua santidade. Não estamos aqui por acaso. O tempo passa, ele é implacável. Hoje eu estou já com cabelos brancos. Daqui a pouco eu estou partindo, mas quero partir ciente de que estou indo para o lugar certo, para a glória do Senhor, sabendo que eu vou deixar minha família bem encaminhada, para que um dia todos nós possamos nos encontrar lá na glória com o Senhor. E eu gosto muito também de um texto lá em Juízes, capítulo 17, onde o texto vai dizer que cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Existem pessoas assim, às vezes no nosso meio, que às vezes não obedece a orientação do pastor e faz aquilo que ele acha que deve. E isso tem sido uma problemática muito grande no meio das famílias, porque você observa que existe um período antes da pandemia e um período pós-pandemia. Esse período pós-pandemia tem trazido muitas consequências na área emocional das pessoas, porque as pessoas estavam aprisionadas dentro de casa, e eu hoje conheço pessoas que estão viciadas em pornografia. O casamento está indo de mal a pior. Lá na igreja matriz onde nós servimos a Deus, Assembleia de Deus, no Ministério da Rua Guarani, nós temos 1.500 membros mais ou menos. Eu sou terapeuta de família, já atendo terça e quinta-feira eu atendo na igreja, e já tem uma fila de gente já, para poder um sair um, já entra outro, sai um, entra outro, e assim, com problemas seríssimos de família. Mas graças a Deus que hoje temos dado graça, porque assim, um bom terapeuta, ele não só trabalha com a ciência. A psicologia, a psicanálise, a neurociência são ferramentas maravilhosas, mas eu conto muito com a revelação de Deus. Porque às vezes meu ouvido está ligado em Deus, o Senhor fala assim: faz essa pergunta para ela, faz essa pergunta para ele. E quando eu faço a pergunta, há uma catarse, a pessoa começa a chorar, porque é justamente o ponto de partida aonde a pessoa teve a sua queda. E Deus tem sarado muitas almas. Glórias a Deus. Noemi retorna. E quando ela chega na cidade, as pessoas ficam impressionadas, porque ouviram falar que o seu marido e seus dois filhos tinham morrido.
E ficaram impressionados, essa não é Noemi? Aí ela falou, não me chame de Noemi, não me chama de agradável, não me chama de feliz, me chame de Mara, porque agora eu sou amarga. Estava se sentindo amarga. Provavelmente estava sendo instalada uma depressão naquela mulher. Existem perdas, irmão, em nossa vida que são irreparáveis. Sobretudo a morte. Casamento dá para consertar, a relação com os filhos dá para consertar, mas a morte, ela entrou na raça humana sem pedir licença. E ela causa dor, ela causa choro, ela causa sofrimento, tudo isso por causa do pecado. O pecado veio e fez uma devastação na raça humana. E quando você olha para a história, você vai ver que existe pelo menos 5 tipos de famílias. Primeiro, a família original, família de Adão e Eva. Essa família veio até o pecado trouxe, uma família destruída até pós o dilúvio. Deus agora escolhe um patriarca, Abraão, Isaac e Jacó, e criou-se um modelo de família patriarcal, onde o homem podia ter várias mulheres. Ter uma já é difícil, imagina 12 que nem Jacó. Não é 12 não, algumas, igual Jacó. E depois da família patriarcal que veio até Cristo, criou-se a família judaico-cristã, aonde Paulo vai dar uma orientação. Cada um tem a sua própria mulher, e a sua mulher tem o seu próprio marido, como no Senhor. E aí a orientação é essa. Então a igreja precisa viver uma família de cultura judaico-cristã. Depois dessa, a partir do século XIX em diante, criou-se a família moderna. Na família moderna, a gente observa que não existe compromisso, as alianças são quebradas. Aquilo que nós aprendemos lá no passado, que o casamento é até que a morte separe, passou a ser simplesmente um chavão, que as pessoas elas se divorciam por qualquer motivo, até que o dinheiro acabe, até que a saúde acabe, até que você não me empreste seu cartão de crédito, Então, assim, há uma problemática na família moderna. E existe uma família pior do que essa, que é chamada família ultramoderna. Na família ultramoderna, ninguém é de ninguém. É uma bagunça. Hoje a infidelidade tem crescido assustadoramente, para justamente desconstruir a cultura judaico-cristã. Tu percebe que os nossos filhos estão se perdendo dentro de casa por causa de um aparelho chamado celular. Não se senta na mesa para poder fazer as refeições como outrora na família patriarcal, aonde o conhecimento era passado de pai para filho, a roda de sua mesa. Nós até hoje temos esse costume lá em casa. Cada um come num canto, num quarto, na sala, na cozinha. Não há mais aquela reunião linda que as pessoas se juntavam e aí construía uma ideia, se construía uma cultura na mente dos seus filhos. Como esperar que teu filho seja alguém promissor se você não investe nele ou nela no conhecimento? Ensina o caminho que se deve andar. No original hebraico é: desperta na criança o gosto pelas coisas de Deus. Lá em casa, eu e minha esposa, nós ensinamos nossas filhas a amar e reverenciar o nome do Senhor. Porque quando você ensina eles a amar e reverenciar, quando eles estiverem grandes, eles jamais se desviarão.
Por isso é importante nós entendermos esse trabalho de família ou criação de filhos. Mas deixa eu entrar num outro assunto aqui que eu acho que é importante. E falando dentro desse modelo de família, até os anos 2000, quem é mais antigo lembra disso, a igreja ela tinha uma característica um pouco mais conservadora, né? Após os anos 2000, muitas coisas mudaram. E desde os anos 90 eu sempre ouvia falar em nova era. Lembra disso? A nova era vai chegar, a nova era vai chegar. O que é essa nova era? Para os astrônomos, uma era dura 2000 anos. Para os astrólogos, dura 2143 anos. Mas normalmente são 2000 anos, baseado na astronomia. E a era de peixes, que é a era do cristianismo, durou 2000 anos. Do ano 0 ao ano 2000, criou-se a era de peixes, que é a era do cristianismo, o ápice do cristianismo. Tanto é que até o final dos anos 2000, as igrejas estavam bombando, as comunidades evangélicas, as Assembleias de Deus, as igrejas batistas e tantas outras denominações começaram a ser criadas de uma maneira poderosa. A gente vivia caçando vigília, a gente era tarado de vigília, queria estar na presença de Deus. A escola dominical, como o irmão falou, era lotada. Oh meu Deus! Mas a nova era veio aos poucos desconstruindo essa visão de estar na casa de Deus, estar na presença de Deus. O salmista vai dizer: é melhor estar na casa do Senhor um dia do que 1000 dias vagando pelo mundo. E as pessoas estão perdendo esse gosto, essa vontade, esse desejo ardente de poder estar na presença de Deus. E as tragédias, elas não param de acontecer. Essa família sofreu duramente algumas tragédias, porque tomaram decisões precipitadas. Se você quiser ser um bem-aventurado, peça a direção de Deus para a sua vida. Seja em qual área que for. Eu sempre tenho falado com as minhas filhas. E nós, eu e minha esposa, principalmente ela, a gente fazia oração preventiva, Valdemir. Ou seja, elas eram pequenas ou ainda no ventre. E minha esposa orava: Senhor, providencia os meus futuros genros. Providencia o futuro esposo das nossas filhas. A minha filha mais velha, a gente não sabia, a gente veio ver no DVD depois. O meu genro tinha acabado de nascer e estava no meu casamento, no colo da mãe. E agora casou com a minha filha, a gente não sabia. A gente vê o DVD lá com a mãe dele, né? E ele no colo da mãe. E depois, né, agora mais tarde, tem 3 anos que ela vai fazer 3 anos que ela está casada com esse irmão. Graças a Deus, um diácono da igreja, em nome de Deus, uma bênção. Então a gente vem orando a Deus, né, para que Deus possa providenciar, para que elas não venham incorrer no erro de casar por aparência. Porque nós, seres humanos, erramos muito, né? Fazemos escolhas pela aparência. E Deus não quer que nós escolhamos pela aparência. Malom e Quilion foram para Moab, escolheram mulheres moabitas, mulheres que adoravam outros deuses. E com certeza, provavelmente não era da vontade de Deus, mas Deus, ele muda a sorte de toda e qualquer pessoa que porventura não seja da linhagem de Israel ou não seja da igreja, mas se tomar uma decisão para Cristo, Deus pode mudar o rumo da sua história. Eu finalizo com esse homem chamado Boaz, remidor de Ruth. Remidor é aquele que consegue
comprar, consegue buscar, consegue trazer para si. E Jesus é o nosso remidor. Ele é aquele que remiu, nos comprou com seu sangue, porque nós herdamos o pecado de Adão e Eva lá no Éden, e também herdamos a graça e a salvação lá na cruz do Calvário. A salvação foi nos dada de graça, e seria uma injustiça muito grande da parte de Deus se nós fôssemos condenados ao inferno sem tivéssemos a graça remidora de Jesus Cristo para podermos alcançar de maneira sobrenatural. E volto a falar, a vida é um sopro, passa muito rápida. Mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, o teu passado ele é esquecido. E o teu futuro passa a ser diferente. E Deus quer mudar o rumo da tua história. Deus quer mudar o rumo do teu futuro. Quantos aqui querem ter um futuro diferente? Quantos querem ter um futuro transformado? Eu olho para muitas pessoas aqui que têm sonhos e projetos da parte de Deus, mas parece que a vida está travada. Parece que a vida não anda. Você tem algo que você deseja muito, mas você não consegue sair do lugar. Tudo que você faz dá errado. Essa noite é a noite de mudança. Essa noite é a noite de milagre. Essa noite o Deus de Israel, na pessoa bendita de Jesus Cristo, quer mudar a tua sorte, assim como mudou a minha. E eu lembro que, ainda pequeno, eu não tive uma criação muito boa. Meu pai era aquele tipo de homem meio grosseiro, e dizia para mim: você não vai dar para nada, você não vai ser nada. Só que eu aprendi a transformar impacto em impulso. Toda vez que diziam para mim: você não vai ser nada, eu falei: eu serei. Aleluia. Tanto é que quando eu fiz o concurso para Marinha, fiz 3 concursos lá no Rio. Fiquei reprovado nos 2 primeiros. No terceiro larguei a namorada, larguei o voleibol que eu gostava muito. Trabalhava, estudava, fazia ensino médio à noite. Chegava em casa e estudava até 2 da manhã, todos os dias. Final de semana ninguém me via na rua, só estudando. Só porque eu ouvi do meu pai que eu não seria nada. Isso me trouxe uma força tão grande, tão grande, que eu falei: eu vou passar na prova. E quando eu fiz o concurso da Marinha, eu fui o 3º colocado do Brasil todo. Só perdi para o primeiro e para o segundo que gabaritou a prova. E quando eu cheguei em casa com o jornal, meu pai foi para o banheiro chorar, dizendo que ia perder o filho. Eu falei: não, você não vai me perder. Pelo contrário, estou começando a reconstruir uma nova história. Uma história diferente da que os meus colegas tiveram. Não serei traficante. Não serei bandido. Não serei coisa ruim. E graças a Deus estou aqui para a glória do nome do Senhor. Hoje me sinto um homem realizado, servindo a Deus com alegria e tendo cada dia mais amigos, como o pastor Claudemir, e agora vocês que passam a ser meus amigos. Amém? Glórias ao Senhor. Então, meus irmãos, nós queremos finalizar essa mensagem dizendo que Ruth se apegou à sua sogra por amor. O amor é a base de todo relacionamento humano. O marido precisa amar a sua esposa. A esposa precisa amar o seu marido. O pai e a mãe precisam amar os seus filhos, para que vocês possam conseguir ser felizes nas suas vidas particulares. Uma coisa que eu aprendi na neurociência é que nós temos
várias glândulas dentro do nosso cérebro. E essas glândulas, elas liberam hormônios. Um dos hormônios que a glândula libera é o hormônio da ocitocina, que é o hormônio do amor. Quando o Claudeli olhou para sua esposa, né? Rolou aquela química, né, mano? A ocitocina, saiu. E aí, aqueles olhares e tal. E aí chegou o matrimônio. Depois vieram os filhos, né? Porque ela libera ocitocina, você libera oxitocina. Quando você olha para os filhos, libera também o hormônio do amor, que você ama os seus filhos de uma maneira sobrenatural, sobretudo a mãe, né? E isso é algo químico que Deus criou dentro do nosso cérebro para que você possa entender que não existe sentimento maior do que o amor. 2 Coríntios capítulo 13 vai dizer que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é benigno. O amor não suspeita mal, não trata com leviandade. E esse é o maior sentimento que Jesus nos deixou. Ele vai dizer no Evangelho de João: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. O amor é a base de todo sentimento humano. E a ética basilar disso, da família, é o respeito e a reciprocidade. Precisamos respeitar o cônjuge, os filhos, para que eles possam ser criados na presença do Senhor. O diabo tem se levantado numa nova era para destruir a família, porque ele sabe que se ele atingir a família, não haverá igreja, porque a igreja é constituída de famílias. Mas quantos estão dispostos a lutar aqui pela sua família? Vamos lutar conscientemente de que Deus há de abençoar a nossa vida de maneira sobrenatural.